Hoje, nosso convidado, o vereador Rodrigo Braga. Primeiramente, seja muito bem-vindo novamente aqui no Jornal da Cidade, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Honra estar aqui com vocês mais uma vez, para poder falar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho, né? É isso, e a gente dá esclarecimentos, né, que as pessoas esperam isso da gente aqui, tanto do Jornal da Cidade quanto dos vereadores. E a gente vai falar de polêmica que está envolvendo aí a educação, né, alguns questionamentos, talvez informações desencontradas que dizem respeito à questão da Lei 80. Rodrigo, eu queria que você explicasse como que isso começou e em que pé que está. Na verdade é o seguinte, Raquel, foi uma polêmica realmente que a gente teve dificuldade até de entender dentro do processo, porque chegou um projeto na casa e seria lido em plenário na terça-feira. E aí o presidente da casa, o Ivan, entrou em contato comigo. Rodrigo, eu estou recebendo vários WhatsApp aqui pedindo que votem o projeto hoje, porém o projeto não pode ser votado. Você pode explicar por quê? Falei, posso, porque existe o trâmite da casa, né? O projeto chega na casa, é apresentado, posteriormente vai para a Procuradoria, que vai dar um parecer, é encaminhado para a CLJ, posteriormente passa pela Comissão de Educação, Orçamento, Financeira, todas as comissões que dizem respeito àquele projeto. A partir daí, dos pareceres feitos, assinados, o que demora em torno de 30 dias, no mínimo, porque depende muito do que se trata, né? Isso. Da documentação que exige, etc. Se ele está legal, constitucional. Isso. Né? E aí vai a plenário para votação. E eu fui explicar isso. Expliquei, mas era um projeto que diz respeito aos cuidadores infantis e eles não entenderam muito bem que era obrigatório que esse trâmite acontecesse. E aí eles pensaram que eu tirei o projeto da votação por tirar. E na rede social ainda saiu que eu votei contra a educação. Sendo que nem teve votação naquele dia. Era simplesmente a apresentação do projeto que precisaria ser visto. E que bom que nós vimos, Raquel. Que bom que a gente teve a oportunidade de sentar. Que bom que não teve como aquele projeto ser votado. Porque ao mesmo tempo que dava direitos para uns, tirava direitos dos outros. Então a gente teve que fazer uma emenda assim, não muito pequena, inclusive, quase que do tamanho do próprio projeto, para poder adequar, atender a todos, inclusive aos cuidadores infantis, né? Que eram os principais privilegiados com relação, não privilegiados, que recebiam os direitos com relação àquele projeto. Que na verdade teve uma audiência pública, né, sobre isso, para poder fazer esse levantamento das necessidades. Então eles estavam reivindicando, por exemplo, o recesso escolar, não o recesso às férias, né, direito às férias, no meio do ano é recesso escolar, porque é um período menor. Dentre outras reivindicações que os vereadores entenderam bastante pertinente, inclusive, né, Rodrigo? Exatamente. E a grande questão porque o projeto, quem tem direito ao recesso escolar são os funcionários do magistério, que hoje engloba auxiliar de professor, pedagogo, diretor, professores, etc. O corpo administrativo não tem direito, os técnicos não têm direito a esse recesso. Então, esse projeto vinha para casa para dar esse direito aos cuidadores infantis, já que se não há aluno na escola, eles lidam diretamente com os alunos, não há por que eles estarem na escola. Sim. Mas só que eles deveriam estar dentro desse parâmetro do magistério, que é o que se refere à Lei Complementar 80. Então, o projeto a Lei Complementar vinha para poder resolver esse problema. Porém, ao mesmo tempo que dava o recesso para os cuidadores infantis, tirava 30 dias de férias do magistério. Esse é o grande problema. No mesmo projeto. Isso, porque a Lei Complementar 80 prevê 60 dias de férias para o magistério. A Lei Complementar, o projeto de lei complementar que veio para casa... Que é o 05. Dava 30 dias de recesso para o magistério e 30 para os cuidadores infantis. Ou seja, tirava de 30 dias do magistério. Então, esse foi o primeiro problema que a gente identificou. E a gente precisava mexer com isso, a gente não pode tirar direitos nesse momento. Inclusive, ainda mais dessa categoria que necessita mesmo. Há uma ação impetrada no Ministério Público reivindicando do município, inclusive, o pagamento de retroativo a 30 dias de férias, porque apesar de ter 60 dias de férias, o magistério só recebe por 30. Então, há uma ação impetrada no MP com relação a isso. Se a gente vota essa lei, a gente está tirando o direito do magistério. Tirava toda a condição de melhorar. Para o cuidador infantil, excelente. E não há problema, porque com certeza acredito piamente que a lei esse projeto de lei complementar, com as emendas, serão votadas antes do recesso.
Só que a gente não podia deixar que alguém perdesse direito. A gente também quer, obviamente, que o cuidador infantil tenha o direito, mas sem que os outros percam. E outra questão importante é que, se o argumento, e que é muito válido, e que eu concordo com isso e lutei por isso o tempo todo, que se não há aluno na escola, os cuidadores infantis e outros profissionais não precisam estar na escola, então seria justo que a gente englobasse também outras categorias. Por exemplo, instrutor de arte, instrutor de auxiliar de biblioteca, então serventes escolares, que a gente colocou o rodízio para os serventes escolares também nesse período de recesso. Instrutor de oficina pedagógica. Então, nós conseguimos colocar outras categorias também que têm contato direto com alunos, somente com os alunos, nesse recesso de julho. Então, isso vai ser bom para todo mundo. Sim. Então, a gente aproveitou esse momento, além de corrigir um erro, de ampliar esse direito para as outras categorias também. É muito simples e não tinha por que dar a polêmica que deu. Quer dizer, é um tempo mesmo de estudar o projeto, de fazer emendas para o projeto, que esse é o papel do vereador, de identificar esses erros, porque pode acontecer de chegar projeto errado aqui na casa. Inclusive, o projeto não poderia ser votado. Mas se fosse em regime de urgência, que não era regime de urgência, que o executivo teria que mandar com regime de urgência e não mandou, pensa para você ver, depois de a gente votar esse projeto, a gente perceber que tirou 30 dias de férias do magistério. Ia ter que voltar com um novo projeto, ia começar uma outra maratona. E sem contar o desgaste que isso daria, porque a gente está falando de uma categoria que precisa de mais direitos, a gente está buscando mais direitos e a gente está tirando direitos. Sim. Não, a gente não pode retroceder de tal forma. E aí o PLC hoje está na casa, você apresentou algumas emendas. Exatamente. Como é que vai ser agora o trâmite daqui para frente? Pois apresentamos algumas emendas, entre amanhã e depois eu vou reunir com a Procuradoria do Executivo novamente para adequar algumas coisas. Semana que vem esse projeto com certeza já estará na CLJ. Passando pela CLJ, obviamente as comissões podem inclusive dar parecer conjunto. Aí já fez o trâmite normal e já pode ser votado daqui 2 semanas no máximo. Fato é que as pessoas precisam entender, o nosso compromisso é votar antes do recesso, para que todos tenham direito ao recesso, as serventes tenham direito ao rodízio. Isso agora de julho? Exatamente. Já viria para julho. Então, de uma forma ou de outra, ou a gente consegue votar no tempo convencional para isso, ou a gente faz reunião extraordinária de forma que não tenha prejuízo para ninguém. Então, assim, não tinha por que dar a polêmica que deu, desnecessariamente, inclusive desmerecendo o meu trabalho. Porque isso me deixou bem, assim, pensativo, porque não havia necessidade, se houvesse uma conversa, uma comunicação, inclusive fizeram até nota de repúdio com relação, porque eu tirei o projeto de pauta. Agora, imagine se eu não tivesse tirado. Aí depois fizeram outra nota falando assim, que o meu objetivo era dar o benefício para outras categorias também. Qual o problema? Quem dera, se pudesse dar para todo funcionário público, né? Eu não tenho que ter direito sozinho. Claro. Qual o problema de já aproveitar e dar esse direito para todos que têm direito igual? Não tirar de ninguém, mas ampliar o benefício. Exatamente. E é por isso que a gente precisa desses canais de comunicação oficiais, né, aqui da casa, para a gente poder ter essa oportunidade de esclarecer, de fato, o que ocorre. Muitas vezes as pessoas veem a reunião, veem parte da reunião, não conseguem tirar o todo, né, já fazem conjecturas. A gente sabe que rede social também não ajuda muito nesse Eu acredito que o que pode ter acontecido é alguém ter prometido para essa categoria, que são os cuidadores infantis, que o projeto seria votado naquele dia. Só que qualquer vereador ou vereadora dessa casa sabe os trâmites da casa, sabe que não poderia votar. Então, se alguém passou essa informação para vocês, eu lamento dizer que vocês caíram numa mentira, porque a pessoa realmente mentiu para vocês, porque todos os vereadores da casa conhecem os trâmites da casa. Bom, ainda dentro da educação, a gente vai falar de um outro assunto que aconteceu na reunião plenária, né? Houve uma representante das serventes escolares reivindicando algumas situações, levantando algumas questões, algumas coisas foram esclarecidas, outras ficaram para ali o debate dos vereadores. Hoje, qual que é a situação dessa categoria? O que estão reivindicando? O que foi, né, conversado que pode ser feito a partir de agora? Primeiramente, veio uma reivindicação com relação aos 30% de gratificação para serventes escolares, que é justo e que já deveria estar acontecendo. Porém, contudo, a gente esclareceu que realmente é um fato, juntamente com o sindicato e a comissão, já nos reunimos com o prefeito, antes, inclusive, disso, para poder tratar do impacto financeiro, porque isso é prioridade máxima para ele e para o secretário de Educação.
Isso vai acontecer, a gente espera que seja o mais breve possível. A nossa parte toda foi feita, agora a gente espera o impacto do secretário para poder dar encaminhamento a isso. Outra coisa que é polêmica que aconteceu atualmente é porque em 2018 tinha uma portaria que definia que que serventes escolares e administrativos deveriam pagar os pontos facultativos. E aí o Douglas fez um decreto em janeiro dando os pontos facultativos durante todo o ano. Então, pegaram essa portaria, né, de 2018 e colocaram como vigente agora. Então, isso é um problema, porque se não há na lei nada que obrigue um funcionário a pagar ponto facultativo. O argumento, inclusive, é que é para completar os 200 dias letivos. Mas se o aluno não está na escola, por que o servente tem que estar na escola? Não justifica. E dia letivo é com aluno, não é sem aluno. O dia letivo é para compensar a carga horária do aluno, não é do servente escolar. Então, assim, eu achei de um péssimo tom. Isso nunca aconteceu na administração pública, né? Nos últimos 9 anos que eu estou aqui, eu nunca vi se falar nisso, em pagar ponto facultativo. Então, é algo que a gente tem conversado e, inclusive, isso aconteceu ontem, essa polêmica toda, mas ainda hoje eu recebi mensagens de serventes escolares dizendo que continuam persuadindo, que elas têm que assinar, tendo consciência que elas têm que pagar, inclusive falando de cortes no salário. Tem todo um problema que a gente vai precisar ver, inclusive eu marquei reunião com o prefeito para amanhã, para poder ver essa questão, para deixar isso resolvido, porque eu acho um retrocesso enorme voltar essas questões. E tá chato, Raquel. Tá chato a gente ter que lidar com coisas que são práticas. Tem coisas que são burocráticas. Por exemplo, precisa aumentar a gratificação de alguém, precisa do impacto financeiro, é óbvio. A gente precisa analisar as contas. Mas coisas práticas devem ser resolvidas de forma prática. Então, não tem necessidade de a gente criar problemas onde não há necessidade de tê-los. Inventar um problema ali onde está tudo muito claro, né? Exato. A lei é clara. Rodrigo, é isso, né? A gente está finalizando aqui. Eu quero agradecer sua participação aqui conosco. Deixar o canal aberto também para você voltar, dando repercussão, dando os retornos aí do que foi conversado e, quem sabe, tomara a gente trazer boas notícias para essa categoria. Obrigado, Raquel. Então, pessoal, acompanha a gente pelos meios de comunicação, Instagram, Facebook, a gente tá lá, Rodrigo Braga, até para se manter informado. O nosso gabinete também está à disposição, 3779-6309 é o nosso contato direto. Estamos à disposição de todos vocês. Obrigado por esse momento, por esse canal que tanto ajuda a população a se informar. Obrigada, Rodrigo. Bom, a gente vai para o rápido intervalo, voltamos falando sobre esporte, então, daqui a pouquinho.